Boa noite, meus amigos. Vamos iniciar os nossos trabalhos aqui. Vamos analisar aqui o que o mini índice está fazendo aqui, né? Nosso storyboard do mini índice. Venda perfeita aqui, hein? Tinha falado 765. Foi alguma coisa em sentido nessa queda aqui. E o infeliz não pegou minha venda. Foi justamente aqui que eu tinha colocado na 21. Foi mais ou menos aqui. Por causa de 15 pontos ele não pegou a minha venda. E acabei não pegando esses 1.154 pontos. Mas pegamos bons pontos. Isso que é importante, né? Quando ele chegou bem aqui, eu tinha marcado essa região. Por quê? Por causa dessa região aqui, ó. É uma região de briga muito grande, tá vendo? E logo depois dessa região de briga, o gráfico explodiu. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Tá vendo? Ele chegou bem aqui, deu a matadora e acabou indo para lá. Aí eu já aproveitei, já Ctrl+C e Ctrl+V. Já entendi que também aqui é uma região que não passou, o índice está lateralizado. Então a gente está falando de um range de 1000 pontos aqui. Se você faz scalp, né, dá certo. Aqui nesse martelo fantástico aqui, né? Aqui quando eu digo que o Eduardo entrou no rabo do foguete aqui com os 20 contratos, com certeza entrou. Mas se você entrou no rompimento do martelo aqui, você pegou o primeiro alvo, né? Vamos colocar nossa ferramenta aqui. Ó, alvo 1, alvo 2, alvo 3. Deu alvo 1. A gente está falando de quantos pontos aqui? R$720 pontos praticamente. 5 contratos, R$720. Uma operação. Aqui tinha dado uma estrela também. Foi muito bacana. Bom, a gente está vendo numa estrutura de baixa, né? O que é estrutura de baixa, né? Que eu sempre falo. Estrutura de baixa nada mais nada menos que isso aqui, ó. Estrutura de baixa. Topos e fundos cada vez mais baixos, né? Ele confirmou a estrutura de baixa. Eu falei, se você opera, observa, não deu setup da praia, a gente tinha que observar essa região. Eu vendi bem aqui nessa região da VWAPs, sofri um pouco aqui nessa região e entrar com mais uma venda, não consegui, mas aí acabei pegando praticamente aqui nessa região aqui alguns pontos. Então a gente opera, observa, viu, Gustavo? Opera. Se a gente está numa estrutura de baixa, é muito melhor você vender do que você comprar, tá? Mas eu ainda falei assim, ó, gente, vamos sair aqui dessa operação. Por quê? Porque eu já tinha definido isso aqui, deu matadora, no 15 deu matadora, né? E aí eu falei, vamos sair todo mundo, vou procurar uma nova venda. Mas aí acabei indo almoçar aqui nessa região aqui, ó. Eu fui almoçar e ele simplesmente fez uma bandeirinha de baixa aqui. Se você pegar esse mastro, é exatamente o mesmo tamanho que ele fez aqui, ó. Olha só. Coisa simples, né? Mastro, rompimento do mastro. Da bandeira deu o tamanho do mastro, praticamente isso. Entendeu? E aí ele já deu um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vi que ele não passou aqui, já delimitei. Então ele ficou no range, né? Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem para amanhã. Primeira coisa, vamos para o nosso gráfico operacional. Nosso gráfico operacional. Primeiro eu vou apagar essa matriosca aqui, tá? Gente, observa que eu também tenho o pivô point aqui, tá? Esse pivô point, a única coisa que eu faço é número máximo de 3 fechamentos, 3 linhas, tá? E peço para plotar só o do dia. Beleza? A única coisa que eu tenho aqui, se vocês, quem importou o meu ambiente aí, deparar com isso aqui, é o pivô point. Às vezes pivô point é alvo de rompimento, né? Resistência e região de suporte. Então a gente tinha aqui, ele demorou um pouquinho para romper aqui o primeiro suporte do pivô point. O nosso alvo estava exatamente aqui, ó,
117, 110. 117, 110. Foi só buscar nosso alvo, tá vendo? Só buscou nosso alvo bem aqui, ó, no 110 e subiu. Subiu 1.500 pontos. Top. Então tá lá, a gente está no ambiente operacional, beleza? O que eu gosto de fazer? Eu tenho ambiente operacional e eu tenho um limpo, ok? Por quê? Eu vou te explicar daqui a pouco. Olhando no ambiente operacional, relembrando, 9, 21, 200, ajuste VWAP. Esse é o nosso setup operacional. Aí eu só coloquei o pivot point aqui. Vamos olhar no nosso gráfico diário o que está acontecendo. E logo de manhã ainda falei, né? O gráfico diário vai buscar 21. Ele rompeu, tentou fazer um reteste aqui nesse pavio de cima e já caiu, foi na 21. Ou seja, amanhã provavelmente a gente vai ter um dia lateral. Por quê? Porque ele rompeu a 9, testou a 21 segurou, ok? E ele ficou preso nessa região. Ah, ele pode aí subir e testar a 9 aqui do diário? Pode. Mas eu acredito que possa ser um dia lateral. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa entender é o seguinte. Ó, o gráfico diário está fazendo correção. Beleza? Se eu colocar no limpo aqui, você observa que após essa pernada de alta, ele está fazendo a correção. Buscando o que? 38, 50, 61.8. Para fazer o que? De repente, pullback para continuar a subir. Ok? Maravilha. Então a gente vai pegar nossa Fibonacci Matriusca, que é a mínima aqui, é 108.570 e 122.300. Vou pegar a Matriusca, vou traçar ela aqui, 108, a mínima 108.570 e 122.300. Então eu venho aqui em posição 108.570 é a mínima, 122.300. Ok? Então eu coloquei a mínima e a máxima. A visibilidade no limpo eu desmarco. Por quê? Porque eu não quero ela no meu gráfico limpo. Beleza? Eu posso até deixar só no operacional. Vou aplicar. Tá vendo que o gráfico limpo ela não fica, mas no operacional ela fica. No gráfico diário. Então observa que nós temos as regiões ouro aqui, ó. 38, onde ele exatamente bateu em 38, tá vendo? Aí a gente tem região de 50 e a gente tem região de 61, são as regiões ouro da Fibonacci, beleza? Então essa Fibonacci você deixa ela aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico 60. Olha o gráfico de 60, que coisa linda, como ele ficou aqui na região bronze. Se você não sabe sobre a Fibonacci Matriusca, a gente tem o link lá para assistir em modo privado, eu falando sobre a Fibonacci Matriusca. Se você não tem um link, me chama no grupo que eu te passo. Então, basicamente, ó, ficou lateral. Então provavelmente a gente vai ter um dia lateral amanhã. 200 aqui, 9,21 lá em cima, tá vendo? Ele bateu aqui em 38 de retração no diário, subiu, a 200 segurou no H1. No 10 a gente tem as médias emboladas. O que acontece quando a gente tem as médias emboladas? A gente não opera. Então, o que a gente tem para amanhã? Se ele romper aqui essa faixa, fechar aqui embaixo, eu vou esperar a região de venda para vender. Observa que essa região aqui é 38.2 do diário, então ele precisa romper e dar continuidade. Se ele chegar aqui e fizer outro fundo, a gente vai ter um fundo duplo. Aí o mercado tende a subir, ok? E pensar em compra, na verdade, se ele romper essa região aqui da lateralização, ele está lateral, ok? Então amanhã a gente tem que aguardar
vai demorar um pouco para surgir operações, beleza? Mas bem provável que ele abra num gap de alta, tá? Por quê? Porque o diário testou a média de 21 diário, ele testou a média de 21. Então quando ele bate na 21 ele dá um repique para cima, foi o que aconteceu aqui, só que ele parou aqui nessa região. Então provavelmente teremos um dia lateralizado amanhã, mas vamos entender, né? Vamos deixar o mercado abrir e ver o que vai acontecer. Garanto que uma operação ou outra vai surgir. Talvez não operações longas como a gente tem feito aí durante a semana, tá bom? E o dólar? Vamos dar uma olhada no dólar? WTO K22. Como eu falei, o dólar ia dar um repique, acabou fazendo esse repique na 9 do diário, tá vendo? Estrutura de baixa, temos um fundo, fez um repique. Por que eu falo que ele ainda vai subir ainda? Porque ele não fez o fundo aqui ainda. Então ele precisa romper a 9, tá vendo? Ele rompe a 9, depois ele vai para 21. Vai acontecer tudo isso amanhã? Não. Até sexta talvez, mas se a 9 segurar, ele dá continuidade na tendência de baixo. Se a gente olhar o gráfico de 5 minutos, 144 minutos. O que é relevante aqui? Deixa eu desmarcar isso aqui. A gente tem essa máxima aqui. O que originou essa queda, né? O mercado tinha essa região aqui, tá vendo? Ele fica preso nessa região. O que originou a queda foi justamente essa batida aqui. Então a gente pega a nossa Fibonacci Matriusca no gráfico de 144 minutos, quando é dólar, tá? Qual que é a mínima? Vamos ver qual que é a mínima aqui. Mínima 46,13. A máxima 48,03,5. Quarenta e seis 13, 48, 06, 50. É? 03,50. 03,50. Beleza. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de travar, tá? Eu esqueci de avisar vocês no índice, mas trava. E coloca a visualização só no operacional. Beleza? Olha só como é que foi o dia de hoje, por exemplo. Se a gente descer aqui para um gráfico de 60. Olha os níveis. Olha os níveis. Para no nível prata, volta no ajuste, repica até o nível prata, volta no bronze, vai no prata, rompe, vai no bronze, volta na ouro, região, retração 38, 50, 61, rompeu 61. Quando rompe 61, o que acontece? 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Se rompe 61, o mercado tende a fazer um padrão V. Ok? Então a gente tem alvos aqui, lá nessa região aqui do topo, tá? Olha o nosso gráfico de 5 minutos. Olha como que é gostoso olhar para Matriusca. Muito top. Isso atrelado ao fluxo, coisa fantástica. Então a gente tem índice provavelmente lateralizado amanhã, dólar continua repicando para cima, tá? Já que ele perdeu essa região de 61, estrutura de alta, tá? A gente tem possível movimento 4.803, será? Será que chega lá? Vamos ver como foi a variação hoje. Nove horas, 80 pontos.
Ah, bem provável, chega sim. Bem provável que a gente chega lá. 4.804. Agora é só aguardar, tá? Um abraço, boa noite e bora pro game. Tchau, tchau.